Bom, vamos lá. Dando continuidade ao que foi feito lá no cenário 1 de aprendizagem, vocês vão agora realizar um novo trabalho para o cenário 2. Então, no cenário 1 vocês construíram aqui o percurso, né, o trajeto que um personagem fazia ao longo de um caminho. Agora vocês vão trabalhar com a função do espaço percorrido, da velocidade e da aceleração, que dependem do tempo, e são aplicações da derivada de uma função lá das taxas de variação. Então, lá no cenário 2, vocês vão ter lá no arquivo todas as informações do que vocês vão fazer, as datas das atividades, tá? E o que vocês precisam entregar também no AVA para valer a nota da atividade 2 do cenário 2. Então, nessa primeira parte, vocês vão fazer essa ideia da modelagem das funções. E aí, para poder fazer essas modelagens, aqui tem algumas informações sobre o tempo que vai ser necessário para o personagem ele percorrer certos tipos de caminho. Então, por exemplo, se ele realizar um salto, que é uma parábola com concavidade para baixo, ele vai precisar de 0,2 segundos por cada metro que ele percorrer nessa parábola. E aí você vai ter que calcular o comprimento dessa curva. Aqui embaixo tem algumas dicas de como fazer isso. Quando ele estiver atravessando um buraco, vão ser 0,4 segundos por cada metro. Quando ele for descer uma rampa, 0,6 segundos por cada metro. Quando ele estiver no caminho horizontal, que vai ser o mais fácil de encontrar, 0,8 segundos por cada metro. E quando ele subir uma rampa, ele vai ter que gastar 1 segundo por cada metro de subida. Então, para poder fazer isso, vocês vão fazer primeiro uma tabela de dados com o tempo que vai ser acumulado, que a gente vai encontrar, e com um espaço percorrido que também vai ser acumulado, que a gente também vai encontrar. Aqui embaixo nas dicas vocês vão ter o comando comprimento do GeoGebra para descobrir lá o tamanho de cada pedacinho, né, de cada trajeto que o personagem faz. Então vamos direto aqui para a construção da nossa tabela. A gente vai construir uma tabela a partir da função que foi gerada. Obviamente, como eu estou fazendo só um exemplo, essa função é menor. No caso do trabalho de vocês estão trabalhando com uma função com mais intervalos aqui, então vocês vão ter uma tabela com mais dados para fazer. Mas de cara, o que a gente vai notar? Como o nosso personagem ele começa parado, né, sem nenhum movimento, então de cara a gente vai ter que o espaço que ele vai percorrer inicialmente é 0 e o tempo inicial obviamente é 0, ainda não teve movimento. A partir daqui a gente vai ter que encontrar lá em cada pedacinho da função qual vai ser o espaço, né, que esse personagem vai percorrer. Só que esse espaço que ele vai percorrer, a depender do trajeto, ele pode ser maior do que o eixo indica. Se for na horizontal, é o próprio valor lá do x do intervalo. Mas se ele estiver, por exemplo, passando por uma curva, um salto ou por um buraco, então ele vai ter um tamanho maior percorrido, né? Um espaço maior percorrido. Se ele for fazer aqui a subida ou a descida de uma rampa, ele também não vai caminhar, né, o tamanho do eixo X, que o eixo X vai estar indicando. Ele vai ter um caminho aqui que vai ser como se fosse a hipotenusa de um triângulo. Então também vai ser um caminho um pouco maior. Então a gente vai usar o comando comprimento para poder fazer isso. Então, quando você digitar aqui comprimento, ó, vai ter aqui a opção função, valor de x inicial e valor de x final. Então, se você botar aí o comando comprimento e colocar a sua função, que aqui no caso eu nomeei como f, minha função f, no primeiro intervalo é o intervalo de 0 a 10, que é o primeiro pedacinho aqui que ele vai percorrer. Aí vai me dizer que são 10, por quê? Porque esse caminho é horizontal. Então, quando o meu personagem percorre aqui, até chegar nesse salto, ele percorreu 10 metros. Então, no intervalo de 0 a 10, como era a função constante, ele vai ter percorrido aqui 10 metros. Só que quando ele começar a realizar esse salto, aqui vai ser de 10 a 12. Só que esse tamanho que ele vai percorrer aqui vai ser uma curva. Então, esse comprimento que ele vai percorrer de 10 até 12
não vai ser só de 2 metros. Como ele vai estar dando um salto, ele já vai estar dando aqui um comprimento de 2,3. Na verdade, aqui não é 2,3. Tem mais algumas casas decimais. Então, para ter uma maior precisão, vocês podem vir aqui nas configurações do GeoGebra. E nas configurações do GeoGebra, vocês podem aumentar aqui o número de casas decimais. Por exemplo, colocar 4 casas decimais. Porque aí a precisão ela vai ficar maior. E aí o comprimento já vai ser de 2,2956. Então, esse comprimento é o comprimento dessa curva que ele está atravessando. Então, comprimento de 2,2956 mais os 10 que ele já tinha dado, vai dar 12,2956. Depois ele vai percorrer entre 12 e 15, de novo um trajeto horizontal. Então vai ser 3 metros novamente aqui. Se você botar aqui o comprimento de 12,15, então ele já vai dar o comprimento de 3 metros novamente, que seria esse novo processo horizontal aqui que o seu personagem percorre. Então 3 metros mais os 12,2956, 15,2956. E por fim, aqui no meu exemplo, ele está subindo uma rampa. Ele está subindo a rampa entre 15 e 20. Então, o tamanho dessa rampa no eixo horizontal variando de 15 a 20, a minha função f, ela vai ficar 7,0711. Que quando eu somar com esse 15,2956, então, se eu somar aqui, 15,2956 mais o 7,0711 que ele encontrou lá, a gente vai ter 22,3066. Na verdade, aqui é 7,0711, né? Eu botei aqui errado. Então, 7,0711. Então, dá o 22,3667 que eu somei aqui. Esse tamanho é o tamanho da minha curva toda. Se eu pegar lá o comprimento de 0 até 20, ele tem que bater exatamente esse resultado. Então, só para a gente conferir que fez certinho, o tamanho todo acumulado de 0 a 20 é 20,3667, que é esse comprimento final que a gente encontrou. Então, pronto, a gente já encontrou aí os valores dos espaços que foram percorridos. Agora, a gente vai atrás do nosso tempo. Então, o nosso personagem de 0 até 10, ou seja, em 10 metros de percurso, isso aqui era um caminho horizontal. Então, como ele andou um caminho horizontal, então a gente tem aqui, ó, no caminho horizontal, que ele vai demorar 0,8 segundos por cada metro percorrido. Então, se ele demora 0,8 segundos por metro, quando ele for percorrer 10 metros, vai ser 10 vezes o 0,8. Então, a gente vai ter 10 vezes o 0,8. Fácil de fazer, né? Vai dar 8. Mas só para mostrar aqui na calculadora. Então, ele vai percorrer isso durante 8 segundos. Então, 0 segundos que ele já tinha, mais 8 acumulado, a gente vai ter aí 8 segundos que ele vai fazer esse percurso. Depois, ele vai percorrer de 10 a 12,2956, que é aquele tamanho daquela parábola. Então, eu tenho 2,2956 percorrido aqui, de 10 até 12,2956. Só que aquilo é um salto. Ele faz aqui um salto. Se ele faz um salto, ele vai percorrer 0,2 segundos por cada metro. Então, se eu tenho 0,2 segundos por cada metro, 0,2 multiplicado aqui pelo tamanho da curva, né, lá, tamanho da nossa parábola, ele vai ter demorado 0,45912. Mais o 8 segundos que eu já tinha, vai dar 8,45912.
Beleza, aí depois ele vai do 12.2956 até o 15.2956, que foi o outro percurso horizontal que ele percorreu aqui, foram 3 metros. De 12.2956 para 15.2956 são 3 metros. Então ele percorreu mais 3 metros no caminho horizontal. Então 3 metros no caminho horizontal, que é de 0,8 segundos, 3 vezes 0,8 vai dar mais... Faltou o ponto aqui. 3 vezes 0,8 vai dar 2,4 segundos. Que quando eu somar com esse acumulado de 8,45,912, vai resultar em um acumulado de 10,85,912 segundos. E por fim, ele vai percorrer do 15.2956 até o 22.3667, que é aquele 7.0711, mas só para garantir, de 22.3667 menos o 15.2956 vai dar a rampa lá, né, a subida de 7.0711. Ele vai subir aqui 7.0711 metros. Como é a subida de uma rampa demora 1 segundo para cada metro. Então, se eu multiplicar por 1, né, o 7.0711 vezes 1, vai dar o próprio 7.0711, que vai ser acumulado com esse tempo que eu já tinha antes. Então, 7.0711 mais 10.85.912, faltou umzinho aqui, 10.85.912 vai dar um total de 17.93022 segundos que ele percorreu todo esse meu percurso. Obviamente que no cenário 1 de vocês tem mais intervalos a serem vistos, né? Outros tipos de percurso, então vocês vão ter uma tabela aí com mais dados. Então essa tabela ela vai funcionar para a gente poder encontrar quem é a função do espaço percorrido. No caso a gente vai encontrar uma função polinomial. E aí lá nas dicas, também tem falando isso, né? Você vai encontrar aqui uma função polinomial para esse espaço percorrido. E aí aqui nas dicas ele fala, utilize o comando polinômio no GeoGebra para fazer isso, colocando os pares ordenados. Ou seja, você vai pegar a sua tabela e vai fazer o ponto 0, 0, 8, 10. Então, cada um desses pares ordenados aqui você vai escrever. Eu já deixei eles escritos aqui, ó, para garantir. Então, a gente vai ter ó, o 0, 0, que é o primeiro, o 8, 10, o 8.45, 12, 29. Então, estão todos aqui, ó. Sempre separando por vírgula o x e o y. E quando a gente tiver casa decimal, a gente vai separar com ponto, tá? Porque lá no GeoGebra ele usa separador de casa decimal por ponto. Então, eu escrever aqui todos os intervalos, eu vou copiar ele. Deixa eu só pegar aqui. Então, fiz todos os pares ordenados, vou copiar ele para levar lá para o GeoGebra. Então, copiei, vou lá no GeoGebra e vou usar o comando que ele falou, o comando polinômio. Antes eu vou só botar aqui que o S vai ser a indicação, né? E para facilitar, para ele não bagunçar aqui a sua visualização do seu percurso, você pode abrir também aqui uma nova janela de visualização, a janela de visualização 2, porque facilita você visualizar só as funções que você está formando agora e não mexer nesse seu percurso. Então, clique em cima dessa segunda janela e depois escreve a sua função S igual a polinômio, aí vai aparecer aqui a opção polinômio, e aí lista de pontos que você vai colocar, função polinômio, lista de pontos. E aí você cola aquela lista que você fez lá. E aí dá um Enter, ele vai encontrar aqui a sua função do espaço percorrido. E já vai construir aqui o gráfico, nessa segunda janela de visualização, do seu espaço percorrido. E não mexeu aqui na janela de visualização do seu personagem que você tinha antes. Então é bom abrir essa janela de visualização 2 para não ficar bagunçado a sua função.
Pronto, encontrado o espaço, você vai encontrar a velocidade. A velocidade, como vocês devem ter visto lá nas taxas de variação, ela é a derivada do nosso espaço. Então, se vocês usarem o comando derivada, que também está lá nas dicas, da função S, que é a nossa função do espaço, você vai encontrar a função da velocidade. E depois você vai encontrar a função A da aceleração. Aí aqui uma dica, se você já tiver usado essa letra A antes, você vai ter que usar outra letra aí para indicar a aceleração. Como eu não tinha ainda usado essa letra A, aí eu posso usar ela novamente com o comando derivada. Aí o comando derivada da minha função V, porque a aceleração é a derivada da velocidade. Pronto, e aí eu encontro a minha função da aceleração. Fiz a função do espaço, fiz a função da velocidade, agora eu estou fazendo a função da minha aceleração. Todos aqui nessa segunda janela de visualização, tá? Para não atrapalhar aqui o percurso que eu já tinha feito antes. Então vai estar aparecendo, isso aqui eu só acabei fazendo errado, vou apagar aqui, vou fazer na janela 2. Então o meu A vai ser igual a derivada, você também pode indicar só com V', né, que é aquela notação mais usual, e ele vai fazer a função aí da aceleração, né? Você só muda aqui para o A de x, cadê? A de x, opa. O V' vai ser o A de x para a sua aceleração. Pronto, você fez aí as três funções, velocidade, aceleração e espaço percorrido. Que já é uma outra parte do que ele pede aqui no trabalho, né? As funções do espaço, da velocidade e da aceleração. Aí você também vai encontrar quem é a velocidade máxima e da aceleração máxima dos instantes em que isso ocorre. Então, como é que você encontra os valores máximos? Outra dica que está aí no arquivo. Para encontrar os valores máximos e mínimos, você usa o comando máximo e o comando mínimo. Então, você vai ter que o máximo, é só digitar aqui máximo, abre parênteses, da velocidade, que é o que ele pediu para você encontrar. Opa, deixa eu ver só se eu nomeei V de x, né? O máximo da função V de x, vírgula, no intervalo de 0 a 20, que é o nosso intervalo aí que a gente está trabalhando. No meu caso foi de 0 a 20, o de vocês vai até onde for lá o último de vocês, né? Na verdade, o meu aqui vai ser de 0 a 17,93,022. Vou deixar aqui de 0 a 20, vai dar certo do mesmo jeito, tá bem pertinho lá. Tá até aqui de 0 a 18, que é bem perto do 17 lá. E ele vai me dizer aqui, ó, no instante 5,5896 eu vou ter a minha velocidade máxima. E se eu quiser encontrar a minha aceleração máxima, então de novo, máximo, abre parênteses, a minha função da aceleração também no intervalo de 0 até 18. Né? E ele vai me dizer onde é que a minha aceleração é máxima, aí nesse caso dessa função. E aí você encontra aí as velocidades e acelerações máximas. Outra coisa que ele vai pedir aqui é o instante aproximado, usando o método de Newton-Raphson, que o personagem vai atingir uma velocidade específica, que vai depender aí da matrícula de vocês. Vocês vão pegar a matrícula de todos os integrantes, pegar esse último dígito da matrícula, somar com 10 e depois dividir por 10. Então aqui eu peguei um exemplo, 5 mais 7 mais 9, somei com 10 e depois dividi tudo por 10, e aí deu 3,1. Aí essa daqui vocês vão ter que fazer usando alguma programação, né, usando alguma lógica para implementar o método de Newton-Raphson. Então vocês vão fazer. Mas só para se certificar, no próprio GeoGebra, você pode encontrar isso. Seria a ideia da raiz da função. Então se você botar aí o comando raiz no GeoGebra e colocar a sua função da velocidade menos esse valor específico que você quer, no caso 3.1, vírgula, no intervalo de 0 a 18, né, que é mais ou menos onde termina lá,
Ele vai me dizer, ó, em 15,9484 ele atinge essa velocidade. Então, você bota a raiz da velocidade menos a velocidade que você quer atingir, no intervalo de tempo que você tem, ele vai te dar lá onde é que essa velocidade vai ser atingida. Só que isso, no trabalho aqui, vocês vão ter que fazer alguma programação, né, algum código para implementar isso daí, ok? Pronto, e essa é a atividade de vocês. Vocês elaboram aí a simulação do GeoGebra com cada uma das funções aqui aparecendo, né? Função da velocidade, função da aceleração, os máximos, os mínimos, essa raiz só para se certificar, porque vocês vão encontrar na programação de vocês, e aí entregam esse arquivo do GeoGebra, com esses cálculos feitos, o código da programação do Newton-Raphson, e aí vocês podem usar a linguagem que preferirem, e o arquivo com o relatório, né, com tudo que está sendo pedido aqui, ok? Então pronto, essa é a atividade de vocês, vocês já podem começar a brincadeira e bom trabalho aí para todos.